Você sente aquele cansaço inexplicável depois de comer. Como se toda a sua energia tivesse sido drenada de repente. Aquela visão que às vezes fica um pouco embaçada, te fazendo franzir os olhos para ler o jornal ou o rótulo de um produto. Ou quem sabe aquela sede persistente que parece nunca passar. Não importa quanta água você beba, você já se perguntou se esses pequenos sinais, que muitas vezes descartamos como coisas da idade, poderiam estar nos dizendo algo mais profundo sobre a sua saúde. Algo que, se não for cuidado, pode nos roubar a disposição, a liberdade e até mesmo a alegria de aproveitar cada momento da vida. Pois é, essas sensações, tão comuns, podem ser sussurros do seu corpo alertando sobre um desequilíbrio que afeta silenciosamente milhões de pessoas da nossa idade, a dificuldade em estabilizar os níveis de açúcar no sangue. É uma realidade dolorosa. Não é ver a nossa energia diminuir, a nossa clareza mental vacilar, e sentir que o nosso corpo já não responde como antes. Tudo por causa de um vilão invisível que se esconde na nossa alimentação e no nosso estilo de vida, a frustração, a preocupação com o futuro, e até mesmo a tristeza de não poder fazer as coisas que amávamos com a mesma vitalidade de antes. Podem ser sentimentos pesados demais para carregar. Mas e se eu te dissesse que existe um segredo simples, acessível e natural, que pode ser o seu maior aliado nessa jornada para retomar o controle? Estabilizar o seu açúcar no sangue e, com isso, devolver a você a energia, a clareza e a leveza que tanto merece. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse segredo poderoso, um presente da natureza que talvez você já tenha na sua cozinha, mas nunca imaginou o seu verdadeiro potencial. Vamos falar sobre a folha de louro. Sim, aquela mesma que dá um sabor especial à sua comida. E como apenas uma xícara do chá dela, todos os dias, pode ser um divisor de águas para o seu metabolismo. Mas não vamos parar por aí. Vou compartilhar também outras pequenas joias, hábitos e alimentos simples que, combinados com o poder do louro, podem transformar a sua saúde de uma maneira surpreendente. Fique comigo até o final, porque tenho algo que vai realmente surpreender você. Vamos começar com o nosso primeiro e mais poderoso aliado nessa jornada pela estabilidade do açúcar no sangue, a humilde folha de louro. Você pode estar pensando folha de louro, aquela que eu uso na feijoada ou no arroz. Exatamente essa. Mas o que pouca gente sabe é que por trás do seu aroma inconfundível e do seu uso culinário tradicional, a folha de louro esconde um verdadeiro tesouro de propriedades medicinais, especialmente quando se trata de ajudar o nosso corpo a gerenciar melhor a glicose. Pense na folha de louro como um sábio ancião da natureza, presente na nossa cultura há séculos, não apenas como tempero, mas como parte da medicina popular em diversas civilizações. Nossos avós e bisavós já conheciam, talvez intuitivamente, muitos dos seus benefícios, usando-a para a digestão, para acalmar a tosse e para uma série de outros males. Mas a ciência moderna, com suas pesquisas e estudos, começou a desvendar o porquê de tanto apreço por essa folhinha verde. Dentro dela, encontramos compostos bioativos impressionantes, como os polifenóis, eugenol e outros antioxidantes poderosos. Parece complicado, eu sei, mas o importante é entender o que esses nomes significam para a sua saúde. Em termos simples, esses compostos trabalham em várias frentes para ajudar a estabilizar o açúcar no sangue. Uma das maneiras mais fascinantes é a sua capacidade de melhorar a sensibilidade à insulina
Pense na insulina como a chave que abre as portas das suas células para que o açúcar glicose possa entrar e ser usado como energia em muitas pessoas, especialmente à medida que envelhecemos, ou quando a dieta não é ideal. Essa chave começa a funcionar mal. As células ficam surdas à insulina e o açúcar fica circulando no sangue, causando problemas. O chá de folha de louro parece ajudar a afinar essa chave, tornando suas células mais receptivas à insulina, permitindo que a glicose entre onde precisa, em vez de se acumular. Além disso, a folha de louro tem um papel no controle da absorção de glicose. Isso significa que ela pode ajudar a desacelerar a velocidade com que o açúcar dos alimentos entra na sua corrente sanguínea depois de uma refeição, evitando aqueles picos bruscos que tanto nos prejudicam. É como se ela colocasse um freio suave no processo, dando ao seu corpo mais tempo para lidar com o açúcar de forma eficiente. E não para por aí, as propriedades anti-inflamatórias do louro também são cruciais. A inflamação crônica, muitas vezes silenciosa, está intimamente ligada à resistência à insulina e a um controle inadequado do açúcar no sangue, ao reduzir essa inflamação. O louro cria um ambiente mais saudável para o seu metabolismo funcionar. Agora, como você pode incorporar esse ouro verde na sua rotina diária? É incrivelmente simples e acessível. Para preparar o seu chá, você vai precisar de cerca de 2 a 3 folhas de louro secas, aquelas que você compra no supermercado ou na feira, e uma xícara de água. Leve a água para ferver. Assim que levantar fervura, adicione as folhas de louro, desligue o fogo e tampe. Deixe em infusão por uns 10 a 15 minutos. Esse tempo é importante para que os compostos benéficos das folhas sejam liberados na água. Depois, coe e está pronto para beber. Simples assim. Muitas pessoas me perguntam qual o melhor horário para tomar esse chá. A minha sugestão é que você experimente tomar uma xícara pela manhã, em jejum, ou uns 30 minutos antes de uma das suas principais refeições. Começar o dia com ele, ou dá-lo como um preparo antes de uma refeição. Pode ajudar a otimizar seus efeitos. Minha amiga, Dona Lúcia, que tem 72 anos e vinha lutando há anos para manter seus níveis de açúcar sob controle, começou a incorporar uma xícara desse chá todas as manhãs, junto com algumas outras mudanças que vamos conversar adiante. Ela me contou que em poucas semanas sentiu uma diferença notável na sua energia ao longo do dia e na forma como seu corpo respondia à comida. Ela não sente mais aquela sonolência pesada depois do almoço e diz que se sente muito mais leve e disposta. Ela sempre enfatiza que não foi uma solução mágica isolada, mas um complemento valioso que fez toda a diferença em sua jornada. É fundamental usar folhas de louro culinárias, próprias para consumo humano. Verifique a procedência, se possível, optando por marcas confiáveis ou orgânicas. E, claro, um ponto importantíssimo, embora a folha de louro seja natural e segura para a maioria das pessoas, ela não substitui a medicação prescrita pelo seu médico. Se você já faz uso de medicamentos para diabetes ou outras condições de saúde, é essencial conversar com seu médico antes de iniciar o uso regular do chá de folha de louro. Ele poderá orientar sobre a melhor forma de incluí-lo na sua rotina, garantindo que não haja interações indesejadas e que o seu tratamento seja o mais eficaz possível. Lembre-se, o objetivo é complementar, não substituir. A folha de louro é um apoio, um amigo natural no seu caminho para o equilíbrio. É um passo simples,
um gesto de carinho com seu próprio corpo, que pode trazer um retorno imenso em vitalidade e bem-estar. Mas o chá de folha de louro, por mais maravilhoso que seja, é apenas o começo de uma estratégia completa para gerenciar o açúcar no sangue. Pense nele como a peça central de um quebra-cabeça. Para que a imagem final seja clara e completa, precisamos adicionar outras peças valiosas. Existem outros pilares fundamentais que, quando combinados, criam uma sinergia poderosa, amplificando os benefícios e trazendo resultados ainda mais notáveis para a sua saúde metabólica. São hábitos e alimentos simples, alguns deles que você já conhece, mas que talvez não use com a intencionalidade que eles merecem. Vamos falar sobre o poder das fibras. As fibras, elas são as verdadeiras heroínas discretas da nossa alimentação. E seu papel na estabilização do açúcar no sangue é simplesmente insubstituível. Imagine que as fibras são como pequenas esponjas dentro do seu intestino. Elas absorvem água e formam um gel, o que faz com que a digestão e a absorção dos carboidratos sejam mais lentas. Isso significa que o açúcar dos alimentos não é despejado de uma vez na sua corrente sanguínea, mas liberado gradualmente. O resultado, menos picos de glicose e uma sensação de saciedade que dura mais tempo, ajudando a controlar a fome e, consequentemente, o peso, outro fator importante para o controle do açúcar. Onde encontrar essas maravilhas? Elas estão por toda parte na natureza, cereais integrais como a aveia, que pode ser facilmente adicionada ao seu café da manhã, em um mingau cremoso ou salpicada sobre frutas. As leguminosas, nossos queridos feijões, lentilhas e grão de bico, são campeões de fibra e proteínas, ótimos para qualquer refeição. E não podemos esquecer das frutas e vegetais frescos. Uma maçã com casca, uma pera suculenta, um punhado de frutas vermelhas, brócolis cozido no vapor ou uma cenoura crua em palitos. São escolhas excelentes. Comece adicionando uma porção extra de vegetais ao seu almoço e jantar. Ou troque o pão branco por integral. Pequenas trocas fazem uma enorme diferença a longo prazo. Minha vizinha, Dona Teresa, que sempre reclamava de fome entre as refeições, começou a comer uma maçã com um punhado de aveia no meio da tarde e disse que a diferença foi da água para o vinho. A glicose dela, que andava um pouco alterada, começou a se ajustar melhor e ela se sentia menos ansiosa por comida. Outro mineral que merece nossa atenção é o cromo. Talvez você nunca tenha ouvido falar muito dele, mas o cromo é um mineral traço essencial que desempenha um papel vital na forma como o nosso corpo usa a insulina para processar o açúcar. Pense no cromo como um auxiliar da insulina, ajudando-a a trabalhar de forma mais eficaz. Quando temos níveis adequados de cromo, a insulina consegue fazer seu trabalho de forma mais eficiente, facilitando a entrada de glicose nas células. Embora seja necessário em pequenas quantidades, sua ausência pode comprometer o controle do açúcar. Onde encontrar cromo? Não precisamos de suplementos caros, pois ele está presente em muitos alimentos do dia a dia. Brócolis. Mais uma vez ele aqui. Um verdadeiro superalimento batata doce. Ovos, grãos integrais, carne magra e até alguns queijos podem ser boas fontes. Incorporar esses alimentos na sua dieta regularmente pode ajudar a garantir que seu corpo tenha o cromo de que precisa para manter a insulina funcionando a todo vapor. Que tal um delicioso purê de batata doce no lugar da batata inglesa? Ou um omelete com brócolis no café da manhã? São escolhas simples, mas poderosas. E agora, vamos falar de algo que não é um alimento,
mas é tão essencial quanto qualquer nutriente à atividade física. E não, eu não estou falando para você se tornar um atleta olímpico ou frequentar uma academia cheia de aparelhos complicados. Estou falando de movimento. Um movimento suave, constante e prazeroso. À medida que envelhecemos, nossos músculos tendem a perder massa, e é justamente neles que a maior parte da glicose é armazenada e utilizada. Quando nos movemos, nossos músculos trabalham, e esse trabalho ajuda-te a absorver o açúcar do sangue de forma mais eficiente, mesmo sem o auxílio da insulina, ou tornando-a mais eficaz. É como se o exercício desse uma faxina no seu sangue, limpando o excesso de glicose. Uma simples caminhada diária, mesmo que seja por apenas 15 ou 20 minutos, pode fazer maravilhas. A jardinagem, a dança com uma música que você gosta, o alongamento suave, ou até mesmo os afazeres domésticos com mais intenção, são formas excelentes de se manter ativo. A chave é a consistência. Comece devagar. Se você está parado há muito tempo, 5 ou 10 minutos de caminhada já são um excelente começo. O importante é criar o hábito, sentir o prazer do movimento e perceber como seu corpo responde, sempre que for iniciar uma nova rotina de exercícios, especialmente se você tiver alguma condição de saúde. Converse antes com seu médico. Ele poderá te orientar sobre o tipo e a intensidade mais adequados para você. Lembre-se, não é sobre exaustão, é sobre bem-estar e vitalidade. Com estas ferramentas em mãos, percebemos que o controle do açúcar no sangue não é um fardo, mas uma jornada de descobertas e bem-estar. É uma oportunidade de se reconectar com seu corpo, de ouvir o que ele precisa e de dar a ele o carinho e o cuidado que ele merece. E há ainda mais para considerar enquanto encerramos nossa conversa, pois a sabedoria da natureza e a força de hábitos simples continuam a nos surpreender a cada passo. Chegamos ao fim da nossa jornada de descobertas e insights sobre como a natureza e alguns hábitos simples podem ser seus maiores aliados na estabilização do açúcar no sangue e na recuperação da sua vitalidade. Ao longo da nossa conversa, falamos sobre o poder surpreendente do chá de folha de louro, essa erva tão comum em nossas cozinhas, mas com um potencial extraordinário para auxiliar na sensibilidade à insulina e no controle da glicose. Vimos como uma xícara diária desse chá pode ser o seu primeiro passo para uma vida com mais equilíbrio. Mas não paramos por aí. Não é complementando o louro. Exploramos a importância vital das fibras, aquelas pequenas heroínas presentes em alimentos como a aveia, os feijões, as frutas e os vegetais. Lembramos como elas agem como uma espécie de freio suave, controlando a velocidade com que o açúcar entra na sua corrente sanguínea, evitando picos indesejados e promovendo uma saciedade duradoura. E não podemos esquecer do cromo, aquele mineral discreto, mas poderoso, encontrado em alimentos como o brócolis e a batata doce, essencial para que a sua insulina funcione com toda a sua eficiência. Por fim, falamos sobre a importância do movimento, da atividade física suave e constante, seja uma caminhada, a jardinagem ou até mesmo dançar a sua música favorita, como uma forma natural e prazerosa de fazer seus músculos absorverem o açúcar e manterem seu corpo em ritmo. O que quero que você leve desta conversa é uma mensagem de esperança e empoderamento. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes, feitas com carinho e informação, podem levar a grandes resultados. Você não precisa revolucionar sua vida da noite para o dia, nem se sentir sobrecarregado por uma lista interminável de deveres. Comece pequeno.
Comece com o que é possível para você hoje. Experimente o chá de folha de louro por algumas semanas. Adicione uma porção extra de vegetais a uma das suas refeições. Dê uma caminhada de 15 minutos em torno do quarteirão. Cada passo, por menor que pareça, é um passo em direção a mais energia, mais clareza mental e mais liberdade para viver a vida que você merece. A sua idade é uma bênção, um tempo de sabedoria, de colher os frutos da vida e de desfrutar das pequenas e grandes alegrias. Não deixe que o desequilíbrio do açúcar no sangue, ou qualquer outra preocupação com a saúde, tire essa alegria de você. Você tem o poder de viver com vitalidade e disposição, de participar ativamente da vida da sua família, dos seus amigos e de continuar explorando o mundo com curiosidade e energia. Seu corpo é um templo, e cada escolha que você faz por ele é um ato de amor próprio, um investimento no seu bem-estar futuro. Quero muito ouvir a sua história. Você já experimentou o chá de folha de louro ou alguma dessas dicas que compartilhamos hoje? Quais foram os resultados? Ou talvez você tenha outras estratégias naturais que usa para manter sua saúde em dia. Compartilhe nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser a inspiração que muitas outras pessoas precisam para iniciar sua própria jornada de transformação. Sua voz importa e sua sabedoria é valiosa para a nossa comunidade. Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu que ele trouxe informações valiosas e um pouco mais de luz para o seu caminho, por favor, deixe seu curtir. É um gesto simples, mas que nos ajuda imensamente a continuar espalhando conhecimento, carinho e bem-estar para mais pessoas da nossa idade que, assim como você, buscam uma vida plena e saudável. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, recheados de dicas práticas, conselhos inspiradores e muito carinho, feitos especialmente para você. Juntos, somos mais fortes e mais informados. Lembre-se, sua saúde é seu maior tesouro. Cuide-se com amor, viva cada dia com propósito e celebre a vida em todas as suas fases. Você merece viver a sua melhor vida em todas as idades. Até o próximo vídeo. E que a sua jornada seja repleta de saúde, alegria e vitalidade.